Fala galera, bom dia. Esse é o canal do Casal Viajantes Sempre Livres. Eu queria fazer hoje uma reflexão com vocês em cima de um versículo bíblico que diz assim, ó: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, certo? E aí eu pergunto uma coisa para vocês: quando ele fala sobre buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o que ele está querendo dizer com isso, galera? Está querendo dizer que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus é viver em constante conexão divina. Aonde que você estiver, o que quer que você esteja fazendo, você tem que estar conectado com o seu Criador. Aí eu pergunto para vocês: você consegue se manter conectado a Deus quando você tem que ficar focado no trabalho? É só uma dúvida, né? Que todos poderiam responder, desculpa, de forma simples e rápida. Não tem como. Porque, por exemplo, você está numa empresa que você tem que cumprir uma meta diária, uma produção. Se você ficar conectado a Deus, dialogando com Deus, né, pensando nas coisas de Deus, você vai perder o foco do trabalho, que às vezes você tem que tirar algo de um lugar, outra coisa você tem que pôr em outro, ou seja, você tem que estar focado naquilo que você está fazendo. Se você se distrair e pensar em outra coisa, você vai perder o foco. E aí eu pergunto uma coisa para vocês: quando Deus ele manda que do suor do teu rosto comerás o teu pão, lá em Gênesis, né, que ele fala para Adão sobre o pecado cometido através de ter ingerido o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Que é toda aquela história lá de perdição e tal. Então, se ele deve trabalhar pelo suor do rosto, do suor do rosto comerá o pão, né? Se ele vai ter que trabalhar para comer, praticamente está falando ali. Mas ele não está falando que você vai ter que trabalhar para pagar uma energia, para pagar uma internet. Não fala que você vai ter que trabalhar para dormir, para ter um lugar para dormir. Não. Ela diz que você tem que trabalhar para comer, entendeu? Deus manda trabalhar para comer. Ou seja, você não vai comer 24 horas por dia. O tempo que você para comendo no seu dia, se você parar para calcular o tempo que você leva comendo, você leva cerca de, no máximo, 10 a 15 minutos quando você serve um prato de alimento, quando você está preparando ali o seu pãozinho com margarina e o seu café. O tempo que você está calculando ali, que você está comendo, né? Porque o tempo que você leva para fazer, para preparar, e o tempo que você leva para conquistar o alimento, a gente não pode somar, porque isso tudo já é um trabalho, certo? Você ter que preparar o alimento já é um trabalho, porque tem gente que já ganha para isso, porque é uma coisa difícil de se fazer para alguns e para alguns não, né? Mas como tem gente que já ganha para isso, só o preparar o alimento já é um trabalho. Ou seja, só o fato de a pessoa ter que fazer aquilo que ela vai comer, ela já está trabalhando, ela já está sendo digna daquilo que ela está comendo, porque ela está trabalhando por aquilo. E aí muitas vezes as pessoas dizem: não, mas você tem que trabalhar 8, 9 horas por dia para você ser digno do seu prato de comida diário. Não. Sabe por quê? Porque você não passa 8, 9 horas do seu dia comendo. O seu dia tem 24 horas. Se você leva cerca de 15 a 20 minutos ou a 10 minutos, você tem que somar o tempo que você leva comendo. Você faz um cálculo. Se eu como 4, 5 vezes por dia, seria cerca de, no máximo, 1 hora. Mas nem chega a 1 hora, né? Muitas vezes tem pessoas que o dia todo a pessoa gasta 30 minutos de alimentação. E olhe lá, algumas pessoas, né? E aí eu pergunto: pô, trabalhar 9 horas por dia às vezes é justo para uma pessoa que come, leva 30 minutos comendo o que ela come o dia todo, né? Se for somar o que ela come o dia todo, dá 30 minutos. Uma janta, um almoço, um café da tarde, um café da manhã. Cada uma vez dessa, 10 minutos, daria 40 minutos, ou 15 minutos, daria 1 hora no máximo. Daí de 24 horas a pessoa gasta 1 hora dessas 24 para comer.
Ou seja, ela deveria gastar no máximo 1 hora também para trabalhar, para ser justo, né? Trabalhando pelo que come. Mas não, ainda assim o ser humano inventou outra forma de escravizar o outro ser humano. O que era para ser 1 hora de trabalho por dia, os ricos, a classe social alta, acabou transformando em 8, 9 horas, às vezes 10, com hora extra e isso e aquilo, pagando uma mixaria, fazendo a pessoa acreditar que está ganhando muito bem, porque ela ganha o dobro do que ela ganha normalmente quando está cumprindo hora extra. Só que esse dobro que ela está ganhando ainda não é nem o que era para ser justo. E as pessoas se contentam com o mínimo. Agora eu que estou aqui explanando tudo isso, transmitindo esse conteúdo, quando eu falo sobre isso em público, as pessoas que estão sendo escravizadas e se adaptaram a esse pensamento escravizado, sei lá como é que se fala essa palavra para esse tipo de pensamento, escravizacionista, eu acho, né? Uma visão escravizacionista. Essas pessoas que estão adaptadas a esse padrão de vida, trabalhar 8, 9 horas por dia para dormir 2 horas, 3 horas por noite, para passar uma hora do seu dia inteiro se alimentando, né? Se for contar das 24 horas, essa pessoa não leva 1 hora se alimentando o dia todo, que ela gasta no café da manhã, no almoço, no café da tarde e na janta. Porque a pessoa está no trabalho, não pode nem ficar muito tempo parado para descansar. Às vezes se fica 1 hora é muito, e essa 1 hora era para ser o tempo que a pessoa devia trabalhar. O resto do tempo que ela passa trabalhando era para ser o tempo do descanso. Porque a pessoa não deveria ter obrigação de trabalhar para ter um espaço para dormir. Tem que trabalhar para ter um espaço para usar uma energia. Tem que trabalhar para ter o terreno para plantar. A gente deveria ganhar terreno do governo para poder cultivar, para ajudar a proteger o meio ambiente, a natureza. Aí o próprio governo faz com que as pessoas fiquem na rua, largadas por tudo quanto é canto. Aí um morador de rua que não tenha onde ficar estabilizado, ele vai andar em tudo quanto é canto, tendo nojo, tendo raiva do governo. Por quê? Porque o governo não ajuda ele. E aí esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai virar um santo, ele vai virar um anjo, um exemplo para a sociedade? Não vai, porque ele só é esculachado, ele só é escorraçado, esculachado, maltratado e menosprezado pela sociedade, pelo governo. Aí eu pergunto, vocês acham que esse cara ele vai ser o exemplo social? Não, infelizmente não, galera. Se ninguém der um apoio para a pessoa que está abandonada, que está largada na rua, se ninguém abrir uma porta de emprego, se ninguém disser assim, eu te ajudo, eu estou estendendo a mão para ti, esse cara só vai ter motivo para quê? Para reclamar, para culpar a sociedade. E eu não estou dizendo que esse cara está certo, não. Eu estou dizendo que ele está errado. Mas ainda assim, não tem como a sociedade culpar esse cara. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo passar para vocês? Não tem como eu pegar e dizer assim, ó, ah, porque o cara que está ali na rua fez um assalto para poder comer, ele é errado. Não. Porque ele chegou a pedir, eu vou perguntar pra ele, chegou a pedir, mano? Ele vai dizer, eu pedi, cara. Mas o cara ainda me humilhou, o cara me esculachou. Então eu fui lá e busquei uma arma e vim e assaltei. Porque quando eu pedi com jeito, pedi com educação, o cara foi estúpido, foi arrogante, não me deu. Ou não trocou um trabalho por um prato de comida e você queria que eu fizesse o quê? Às vezes o próprio assaltante chega pro policial e fala, eu pedi um emprego, eu pedi uma oportunidade, não me deram. O que o senhor queria que eu fizesse? Se eu já pedi até para ser preso e não me prenderam. Muitas vezes os caras falam, pediram para ser preso. E o policial não prende porque não tem motivo. Entende? E às vezes o cara só quer um lugar para ficar, para ter o que comer e ter onde dormir. Para ele no presídio seria vantagem. E aí vocês acham que o cara tá fazendo assalto, tá fazendo uma coisa porque ele é um monstro da sociedade. Não, ele só quer ir preso, mas ele tem que fazer alguma coisa para poder ir preso, entende? E é isso que eu digo para vocês. Se não tem como dar um emprego, dar uma oportunidade pro cara se erguer na vida, arruma um lugar onde ele possa ficar, uma clínica de reabilitação. Se é um dependente químico, tá largado na rua, se é um alcoólatra, vai para uma clínica também de reabilitação. Tem oportunidade, mas também as pessoas têm que ter interesse de ajudar. Porque eu digo para vocês, um cara que está em situação de rua, ele não tem um celular como eu tenho aqui, para fazer esse vídeo agora para vocês. Ele não vai ter mais capacidade mental de dizer assim, não, eu vou atrás de um celular, eu vou pedir para alguém ligar para
para uma clínica de habilitação para me achar uma ajuda. Não, muitas vezes ele não consegue mais fazer isso, não tem mais capacidade mental, está totalmente desacreditado de si e do ser humano. E aí ele diz que simplesmente quer fazer coisa errada até morrer, entendeu? Ele quer morrer, ele não quer mais continuar vivo, alguns. Por isso que eu digo para vocês, galera, se você se importa com o ser humano, com a evolução da sociedade, né, que a gente ouve muito isso nas escolas, em tudo quanto é lugar que a gente vai, mas a gente vê muito a sociedade regredindo. A gente vê pessoas largando emprego, pessoas largando família. Para quê? Para viver na estrada, largado para cima e para baixo. Por que que a pessoa faz isso daí? Porque ela vê que tudo que ela acreditava, que ela foi passado para ela através da família, através dos mais velhos, isso realmente não é uma coisa positiva. Porque o trabalho acaba levando uma família a se desgastar. O presente foi criado por causa do trabalho. Porque uma pessoa que está trabalhando não tinha como estar presente. Essa pessoa era obrigada a fazer o quê? A dar um presente, um objeto para poder suprir a falta da sua presença. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena você estar trabalhando pela sua família e a sua família sempre reclamar porque você tem que dar presente por não poder estar presente? Os seus filhos sempre vão questionar por que que meu pai me dava tanto presente, nunca ficou presente na minha vida. Sua mulher vai reclamar, sua mulher vai te trair, vai achar outro marido, ou seu marido vai trair você, porque você pode ser uma mulher que trabalha e ele ser o cara que fica em casa. Mas se você tem que viver afastado das pessoas que você ama e não pode estar presente, essas pessoas vão automaticamente se acostumar com a falta da sua presença. Elas irão se adaptar. Infelizmente, quem não vai estar adaptado vai ser você. Que você vai precisar daquele apoio daquelas pessoas e quando você precisar, elas já vão estar adaptadas. E só quem vai sofrer mais nisso tudo será você. Então é isso, galera. Eu sei que é um conteúdo talvez um pouco forte, que algumas pessoas não vão se agradar, mas é o que eu penso, a minha transparência. Agradeço quem tem acompanhado, peço quem puder se inscreve, compartilha, ativa o sininho e deixa o like para mais conteúdos como esse. Valeu, um abraço a todos e fiquem todos aí na paz do nosso bondoso Criador.